pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Fique em Casa Aprendendo, na nossa aula de Biologia de hoje. Para quem não me conhece, eu sou o professor Celso Ramos e hoje nós vamos dar continuidade ao assunto de fluxo de energia, já na parte 4, onde nós vamos ter um pouco de exercícios a respeito de pirâmides ecológicas, tá? Lembrando que esse assunto eu já ministrei a parte teórica dele, mas nós vamos ter aqui uma breve revisão do que são as chamadas pirâmides ecológicas. Bem, conforme a nossa aula sobre pirâmides ecológicas, nós entendemos que pirâmides ecológicas são gráficos que vão expressar quantidades de determinados elementos que existem nos níveis tróficos das cadeias. Então, quais são os tipos de pirâmides ecológicas que são usados? Temos a pirâmide de números, tem a pirâmide ecológica de biomassa e a pirâmide ecológica de energia. A pirâmide ecológica de números, lembrando que cada andar da pirâmide ela vai expressar qual é a quantidade de indivíduos presentes ali em cada nível trófico. Por exemplo, 1000 tomateiros que estão servindo de alimento para 500 gafanhotos, que servem de alimento para 30 sapos, que servem de alimento para 2 cobras. Eu estou aqui especificando a quantidade de indivíduos em cada nível trófico. Já na pirâmide de biomassa, não está especificando a quantidade, e sim a massa por metro quadrado. Ou seja, eu tenho aqui 50 quilos de tomateiros por metro quadrado, né, que vão aqui estar no trófico. Eu tenho aqui 1 quilo, né, digamos assim, de gafanhotos por metro quadrado, para 0,1 quilos de anfíbios por metro quadrado, para 0,05 quilos de répteis ou cobras, né, por metro quadrado, ou seja, em cada nível trófico ele está especificando a massa, ok? E essa última pirâmide, que é a pirâmide de energia, ela mostra a quantidade de energia química que está ali potencialmente armazenada em cada nível trófico. Eu tenho essa quantidade de energia no primeiro nível trófico, essa segunda quantidade de energia no segundo nível trófico e essa outra no terceiro nível trófico. Lembrando que a espessura, na verdade, o tamanho desses retângulos tem a ver com a quantidade, ou seja, se eu tenho uma maior quantidade de energia armazenada no nível dos produtores, eu vou ter um retângulo maior aqui na base da nossa pirâmide, né? E a mesma coisa acontece para os outros retângulos dos próximos níveis tróficos. Lembrando que a pirâmide de energia ela nunca pode ser invertida, né? Por quê? Porque, conforme nós já estudamos, o fluxo de energia nas cadeias alimentares, ele vai ser unidirecional, ou seja, ele só segue um sentido e a cada vez que a energia é passada de um nível trófico para outro, existe uma perca de energia. Por isso que sempre um retângulo aqui em cada andar da pirâmide é menor do que o outro, porque parte da energia está sendo perdida. Então, dito isto, feita essa revisão, nós vamos responder aqui algumas questões que não é tão complicado, tá bom? A primeira questão diz o seguinte: as pirâmides ecológicas são representações gráficas de estruturas tróficas de um ecossistema. A respeito dessas pirâmides, marque a alternativa incorreta. Então, o que diz a letra A? Vamos ver se ela é verdadeira ou falsa. Uma pirâmide é chamada de pirâmide de número quando informa quantos indivíduos existem em cada nível trófico. Verdadeiro ou falso? Com certeza é verdadeira, porque nós vimos aqui, ó, que a pirâmide de número ela mostra a quantidade de indivíduos em cada nível trófico. Só que a questão está pedindo a alternativa incorreta. Então, não vai ser a letra A que eu vou marcar. Vamos lá para a letra B. A pirâmide de biomassa pode ser invertida. Ele está dizendo aqui que esta pirâmide aqui, será que ela pode vir de cabeça para baixo, invertida? Ou seja, o nível trófico
dos produtores, a quantidade de massa, será que ela pode ser menor do que a massa dos demais níveis tróficos? Verdadeiro, pessoal. Por quê? Vamos imaginar que em um ecossistema marinho, o nível trófico dos produtores, a massa desses indivíduos é bem menor. Os indivíduos que estão na base da cadeia alimentar nos ambientes marinhos são o fitoplâncton. E o fitoplâncton, embora seja formado por milhares e milhares de indivíduos, a massa deles é muito ínfima, é muito pequena. Então, consequentemente, a massa dos indivíduos produtores nos ambientes marinhos ela vai ser menor. Então, pode sim, uma pirâmide de biomassa nos ambientes marinhos ela pode ser invertida, que é o que a questão, a letra B está dizendo. A pirâmide de biomassa ela pode ser invertida, correto. Só que ele quer a alternativa incorreta. Então, não é nem a letra A e nem a letra B. A letra C diz o seguinte: uma pirâmide de energia nunca poderá ser invertida. Verdadeiro também, eu falei para vocês que toda pirâmide de energia, ela nunca pode ter a base menor do que o ápice. Sempre o ápice, que é a ponta de cima aqui, sempre vai ser menor. Por quê? Porque ela expressa que a cada nível trófico existe uma perca de energia. Então, essa base aqui da cadeia alimentar sempre vai ter uma maior quantidade de energia armazenada. Por isso que a pirâmide de energia ela nunca pode ser invertida. Ok, pessoal? Então, a letra C está correta. Letra D. A base de uma pirâmide nem sempre é representada pelo produtor. Pessoal, quando eu dei a aula de pirâmides ecológicas, nós vimos que toda e qualquer pirâmide ecológica, a base dessa pirâmide está representada pelos indivíduos produtores. Então, a alternativa incorreta vai ser a letra D, porque ele diz que nem sempre é representada pelo produtor. Esse termo nem sempre aqui está errado. Sempre vai ser representada pelo produtor, ok? E a letra E, vamos só conferir se ela está correta. Uma pirâmide de biomassa representa a quantidade de matéria orgânica encontrada em cada nível trófico. Perfeito. Olha aqui, ó. Uma pirâmide de biomassa, ela mostra a quantidade de biomassa em cada nível trófico, conforme nós estamos vendo aqui no nosso gráfico, ok? Então, a alternativa incorreta vai ser a letra D. Vamos para a próxima questão, tá? De pirâmide ecológica, uma questão da FUVEST. Então, diz o seguinte: considere o seguinte diagrama que representa uma pirâmide de números. Pessoal, fiquem ligados. Pirâmide de número. O que é uma pirâmide de número? Cada andar da pirâmide vai representar a quantidade de indivíduos em cada nível trófico. Então, está dizendo que isso aqui é uma pirâmide de números. Beleza. Em qual das alternativas estão corretamente relacionados os organismos indicados no diagrama na ordem 1, 2, 3 e 4? Ele quer saber quem seriam esses indivíduos aqui, 1, 2, 3 e 4. Então, vamos lá. Então, ele apresenta a letra A. Será que esta pirâmide poderia ser representada por esses indivíduos da letra A, sendo uma pirâmide de número? Então, vamos lá. Ele diz que o número 1 seria jacarandá. O jacarandá é uma árvore. Eu tenho uma árvore, um jacarandá, para larva de borboleta. Gente, larva de borboleta numa árvore é mais do que um. Então, a quantidade aqui está sendo expressa maior do que a primeira quantidade, né? A quantidade de larvas, que está representada pelo número 2, está sendo representada por um retângulo maior. Quer dizer que é uma quantidade maior do que os indivíduos produtores, que no caso é o jacarandá, ok? Aqui seria o jacarandá, o número 2 seria larva de borboleta, o número 3 seria besouro. Olha que ele colocou a quantidade de besouros um pouco menor do que a quantidade de larva de borboleta, tá? Que serve de alimento, ó, o besouro que serve de alimento para a coruja, que está no último nível trófico, né? Então, a letra A
ela está coerente com essa figura, né, pessoal? A letra A, ela pode ser coerente, sim. Eu tenho aqui uma jacarandá, que serve de alimento para várias larvas, que é um número maior, né? Essas larvas servem de alimento para besouros, que é uma quantidade menor de besouros, né, que vão se alimentar dessa larva, e esses besouros vão servir de alimento para algumas corujas que estão numa quantidade menor. Então, foi coerente, né? Por que não pode ser a letra B? Vamos lá. Ele está dizendo aqui na letra B, o número 1 seria o capim. O capim, que está servindo de alimento para o besouro. Olha só, um besouro, geralmente ele é um inseto carnívoro. Não se alimenta aqui do capim, né, pessoal? Então, a gente já vê aqui uma incoerência, né? A coruja se alimentando do besouro, o rato se alimentando da coruja. Então, a letra B está errada, né? Rato não se alimenta da coruja. A coruja é que se alimenta do rato. A letra C, eu tenho aqui o capim, que serve de alimento para o rato, que serve de alimento para a coruja. Aí eu tenho a coruja, que serve de alimento para a larva de borboleta. Também está errado, né, pessoal? Por isso que a letra C está errada também. Pessoal, letra C, o que ela diz? Olha, diz que o número 1 seria o capim, que serve de alimento para o rato, ok? Este rato serve de alimento para a coruja. A coruja está servindo de alimento para a larva de borboleta. Está errado, pessoal, porque, ora, larva de borboleta não se alimenta da coruja, né? A letra D. A letra D, ela diz que o número 1 pode ser o jacarandá, que é uma árvore. O jacarandá serve de alimento para o pássaro. Ora, dificilmente você vai ter um pássaro aqui se alimentando só de folhagem. O pássaro ele pode se alimentar também de alguns animais. Só que o mais coerente, existe incoerente, o rato se alimenta, o rato comendo o pássaro. É o contrário, né? E o rato serve de alimento para a coruja. E a letra E está dizendo que o número 1 seria o jacarandá, o número 2 seria a larva de borboleta, o 3 seria a coruja, e o 4, que é o último, no topo da cadeia, o rato. Ou seja, o rato se alimentando da coruja também está errado. Por isso que o mais correto aqui é a letra A. Tá ok, pessoal? Então, não é uma questão tão difícil. Eu primeiro observei se a sequência dessa cadeia está certinha mesmo, se determinado indivíduo pode servir de alimento para o outro indivíduo, ok? E observei também se está coerente com o tamanho aqui de cada retângulo que faz parte dessa pirâmide ecológica, porque na pirâmide de número, o tamanho de cada retângulo representa a quantidade de indivíduos em cada nível trófico, ok? Vamos para a próxima questão. Próxima questão da Unifor do Ceará, que diz o seguinte: as figuras seguintes são 3 tipos de pirâmides ecológicas. Ok, estou vendo aqui uma pirâmide invertida, tem outra pirâmide invertida, observe que ela é totalmente irregular, diferente do que a gente está acostumado com uma pirâmide normal, e aqui uma pirâmide direta, uma pirâmide com a sua posição que a gente costuma conhecer. Então, ela diz o seguinte, a questão: a pirâmide de números e a pirâmide de energia, que representam a cadeia alimentar. Capim, que serve de alimento para bois, que serve de alimento para carrapatos. São semelhantes, respectivamente, a. Ora, eu vou ver aqui nesta cadeia alimentar, né, quais dessas pirâmides seriam pirâmides de número e pirâmide de energia, ou seja, respectivamente, ok? Na mesma ordem. Então, pirâmide de números. Vamos levar em consideração, primeiramente, a pirâmide de número. Pessoal, geralmente, numa pirâmide de número, o capim ele está em maior quantidade do que a quantidade de bois que vão se alimentar desse capim, correto? Logicamente que sim. Então, eu vou entender que na pirâmide, o retângulo que vai ficar na base dessa pirâmide, representando os capins, vai ser representado por um retângulo maior do que o retângulo que vai representar a quantidade de bois. Então, eu vou ter aqui, pode ser o número 2, né, que tem aqui ó, a base maior do que esse segundo andar aqui, e pode ser o número 3. Isso levando em consideração uma pirâmide de número.
né? Agora vamos imaginar o seguinte: a quantidade de carrapatos ela é muito maior do que a quantidade de bois, porque num boi eu tenho milhares de carrapatos que podem estar se alimentando daquele boi, que está sugando o sangue do boi. Então, eu não posso ter um retângulo que vai representar a quantidade de bois maior do que a quantidade de carrapatos. Então, o 3 já não vai entrar. Então, consequentemente, para uma pirâmide de número, a pirâmide que está mais coerente com essa cadeia alimentar bem aqui é a número 2. Por quê? O retângulo aqui, ó, eu tenho uma maior quantidade de capins para uma menor quantidade de bois para uma maior quantidade de carrapatos. Então, eu já sei que a pirâmide de número vai ser o número 2. Então, eu vou eliminar a letra A e elimino a letra B, ok? E também elimina a letra C. Aliás, eu vou eliminar a letra E. Então, eu vou ficar entre a letra C e a letra D. Agora, eu vou descobrir qual seria a pirâmide de energia que está representando essa cadeia alimentar. O que foi que nós aprendemos a respeito das pirâmides ecológicas? Mais especificamente, a pirâmide de energia. De que, numa pirâmide de energia, ela nunca vai ter a base menor do que o ápice. Sempre a base da pirâmide ela é mais larga do que o ápice. Porque a cada nível trófico, uma parte da energia ela vai sendo perdida. Então, a pirâmide de energia ela sempre é representada por uma pirâmide direta, ou seja, a terceira pirâmide. Ok? Então, a pirâmide de número vai ser o número 2 e a pirâmide de energia para essa cadeia alimentar vai ser o número 3. Então, a alternativa correta, número 2 e a pirâmide número 3. Ok, pessoal? Vamos para a próxima questão. Tá? Essa questão ela diz o seguinte: a análise da pirâmide ecológica abaixo e a análise das informações fornecidas permite afirmar que essa pirâmide, letra A, representa uma teia alimentar com 3 níveis tróficos? Bem, se tivesse cadeia alimentar, estaria correta, né? Mas aqui ela vai representar uma cadeia e não uma teia. E tem realmente 3 níveis tróficos, né? Que é o nível trófico dos produtores, o dos consumidores primários e o nível trófico dos consumidores secundários, que é o terceiro nível trófico. A letra B, vamos lá. Ela diz o seguinte: retrata relações ecológicas de cooperação e mutualismo, né? Então, nós observamos que pirâmides ecológicas, elas não expressam esses tipos de relações, né? De mutualismo, protocooperação, que são relações ecológicas, tanto as harmônicas quanto as desarmônicas. A letra C indica a produtividade primária bruta dos consumidores. Primária bruta não, mas vai ser uma primária líquida, ok? É líquida porque ela vai ter a quantidade que foi armazenada em cada nível trófico, né? Quantidade de energia que foi armazenada. Letra D, representa uma cadeia alimentar com 2 níveis tróficos, o primário e o secundário. Com 2 não, com 3. E letra E, retrata o fluxo unidirecional e decrescente, tá? Aqui um pequeno erro de digitação, decrescente de energia nas cadeias alimentares. Então, a letra E está correta. Por quê? A cada nível trófico você tem uma menor quantidade de energia. Ok, pessoal? Espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau.